opostos à fé cristã. E você faz isso subconscientemente, ou seja, não é intencional. Às vezes pode ser intencional. Você tem consciência que determinadas bandeiras são de movimentos antagônicos ao cristianismo, mas pode ser que em outros momentos não. Você defende essas coisas de maneira subconsciente. Além disso, ele vai dizer que você também pode defender essas pressuposições de maneira consistente ou inconsistente. Você se diz cristão, mas você acaba sendo inconsistente na maneira como você professa a fé cristã. E essa inconsistência está exatamente no fato de você fazer determinadas defesas, de você esposar determinados valores que são incompatíveis com a fé que você professa e você não percebe isso, tá? E você faz isso até de maneira desatenta. Então eu menciono isso inicialmente para nós podermos adentrar a questão do chamado movimento feminista e como nós cristãos, nós protestantes, nós devemos compreender esse movimento. O que eu disse aqui sobre a importância da cosmovisão ou como as cosmovisões muitas vezes são sustentadas por nós, pode ser claramente exemplificado numa fala de uma autora que talvez muitos de vocês já tenham lido, a doutora Nancy Pearcey. Ela publicou um livro muito bom, esse livro é publicado pela editora CPAD, e ele é intitulado Verdade Absoluta. No capítulo 12, quando ela vai falar sobre a Revolução das Mulheres, ela vai mencionar um episódio no qual ela estava dando uma palestra, e ela vai dizer o seguinte: eu havia acabado de falar em um painel de debate numa grande universidade secular, quando uma mulher no plenário se levantou e disse: eu não sou feminista, mas... E aí ela vai dizer o seguinte: esse mas era uma indicação clara de que ela iria dizer algo segundo a perspectiva feminista. Então, o que vocês devem perceber através da definição de cosmovisão e desse exemplo é que o feminismo está tão impregnado na nossa cultura e até mesmo na igreja evangélica que você pode perceber aspectos dessa visão de mundo. Você pode perceber, por exemplo, desde o chamado feminismo evangélico até a afirmação de algumas bandeiras do movimento feminista que são feitas dentro da igreja. Você vai encontrar, por exemplo, mulheres cristãs, mulheres evangélicas, mulheres casadas, que vão dizer com muita tranquilidade que não desejam de maneira alguma ter filhos, e algumas chegam até ao ponto de defender a prática do aborto e não ver nenhuma inconsistência entre essa prática e a fé cristã. E só para vocês terem uma ideia, essa inclusive está sendo uma luta atual na denominação a qual eu faço parte. Na IPB hoje nós temos um problema. Esse problema ele é causado por uma professora universitária da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória e ela possui publicações acadêmicas nas quais ela defende o aborto, tá? E defende o aborto numa perspectiva até bem mais aberta do que aquela que muitas vezes é discutida na mídia. Ela defende o aborto de acordo com o consenso ou a vontade da mulher. E isso tem gerado uma discussão muito grande na nossa igreja, porque muitos entendem corretamente que ela precisa ser disciplinada, enquanto que outros começam ou insistem em fazer a defesa dessa senhora. Tá? Mas é para que vocês percebam como isso está presente na igreja. E eu lido com isso, né? Eu tenho acompanhado isso na minha própria denominação. E é por isso, meus irmãos, que é extremamente necessário que nós busquemos compreender um pouco daquilo que é ensinado pelo movimento, bem como aquilo que é ensinado pela Sagrada Escritura e que é contrário ao movimento feminista. Então, nesse momento, eu vou trazer para vocês um breve resumo histórico do feminismo, tá? Depois eu vou falar sobre como o feminismo guerreia contra a fé cristã e apontar algumas críticas a esse movimento. Quando a gente pensa sobre a história do movimento feminista, é muito comum a gente ouvir falar sobre as 3 ondas do movimento, tá? Esse termo ondas é um esforço para tentar estabelecer a periodização do movimento, né? Para tentar mostrar basicamente 3 fases
né, 3 fases bem distintas desse movimento, bem como mostrar que ele teve também algumas idas e vindas, ele fez algumas boas afirmações no princípio, mas posteriormente acabou como que se perdendo completamente, tá? Só que para nós podermos entender o movimento feminista, meus irmãos, nós precisamos retroceder até o século XVIII, tá? Especificamente ao ano de 1792, com um documento, uma obra escrita por uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, tá? Essa autora, ela foi a mãe de outra famosa escritora, né, de literatura, a famosa Mary Shelley, que foi a autora do clássico Frankenstein, tá? Então, Mary Wollstonecraft, o livro, né, a obra que ela escreveu, marca o que alguns estudiosos vão chamar de protofeminismo, tá? Uma vez que remonta às manifestações históricas diretamente ligadas ao movimento feminista. Então, no ano de 1792, ela vai publicar uma obra intitulada Reivindicação dos Direitos da Mulher. Essa obra ela é publicada até os dias de hoje, tá? Salvo engano, em português, ela é publicada pela editora Boitempo, tá? Você pode encontrar essa obra na Amazon ou em outros sites. Mas nessa obra, Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela já vai apresentar uma veemente contestação daquilo que ela chama de uma aplicação equivocada da moral religiosa cristã. Só que mesmo a crítica feita por ela, sendo uma crítica veemente, é uma crítica bem diferente daquela crítica que é feita pelas feministas do nosso tempo, tá? É uma crítica a respeito do duplo padrão de exigência moral entre os sexos. Se você observar hoje, quando as feministas se queixam da exigência feita às mulheres por pureza sexual, tá? Enquanto os homens podem fazer o que bem entendem, e aí você vai ver que quando as feministas de hoje fazem essa reivindicação, o que elas querem é poder agir de maneira tão depravada quanto os homens, tá? Quando você vê esse tipo de crítica hoje, o que o movimento pleiteia é que as mulheres possam fazer exatamente as mesmas coisas que os homens fazem. Quando Mary Wollstonecraft fez essa crítica no final do século XVIII, a ideia dela era contrária, né? Era o contrário. O que ela queria é que os homens, em vez de continuarem, né, fazendo aquilo que é errado, eles também cultivassem a pureza, eles também cultivassem o decoro, eles também fossem caracterizados pelo recato. Então esse é o grande apelo dela. Ela vai criticar, né, a maneira dúbia, né, ou o julgamento, o padrão dúbio que é usado, né? Os homens podem fazer isso enquanto as mulheres não podem, mas diferente das feministas do nosso tempo, ela não quer que as mulheres façam aquilo que é moralmente depravado. Ela vai querer que os homens também cultivem aquilo que é caracterizado pela pureza, pelo recato e pelo decoro. Então, esse escrito, tá, ele vai marcar aquilo que é chamado de protofeminismo. Algo que também pode ser destacado naquilo que ela escreveu é a maneira como ela elogia a modéstia nas vestimentas, ela combate a libertinagem sexual, ela faz altos elogios ao casamento monogâmico, ela afirma, inclusive, que o casamento monogâmico é a base de quase todas as virtudes sociais e que onde o casamento é atacado, a sociedade é subvertida. Ela diz que apenas o casamento monogâmico é capaz de assegurar proteção à mulher e seus filhos. Já a poligamia, de acordo com ela, é uma promiscuidade, uma degradação física capaz de destruir todas as virtudes que existem na vida da mulher. Então, ela afirma na sua obra que as mulheres devem evitar a todo custo qualquer tipo de libertinagem, porque a libertinagem precoce impede o pleno amadurecimento das jovens e vai abrir a porta para vários vícios morais.
Vícios que, de acordo com ela, podem ser percebidos nos homens. E as mulheres devem, então, enxergar esses vícios, mas não para segui-los, mas justamente para evitá-los. Ela vai dizer que as mulheres foram destinadas pela providência a cultivar virtudes humanas, a cultivar a pureza e a auxiliar a humanidade no combate aos vícios, buscando ser mais modestas e ajudando os homens a serem mais castos. Então, perceba que naquilo que vai ser chamado de protofeminismo, então, os apelos, as ênfases eram completamente diferentes daquilo que você pode ver no atual movimento feminista. Por fim, meus irmãos, nesse breve relato do protofeminismo de Mary Wollstonecraft, basta dizer que, em sua concepção, o papel essencial da mulher, olha só como é diferente. Vai dizer que o papel essencial da mulher é o papel da maternidade. Ela nunca enxergou os afazeres domésticos como sinal de inferioridade da mulher, nem considerou a esposa e mãe como alguém inferior à mulher intelectual. Ela diz o seguinte: ligadas ao homem enquanto filhas, esposas e mães, seu caráter moral pode ser estimado pela maneira como desempenham esses simples deveres. Elas podem tentar tornar o seu caminho prazenteiro, mas nunca devem esquecer, assim como os homens, que a vida não concede a felicidade capaz de satisfazer uma alma imortal. Não pretendo insinuar que ambos os sexos deveriam se perder em reflexões abstratas ou visões longínquas, a ponto de esquecer os afetos, que são, na verdade, os meios designados para produzir o fruto da vida. Então veja que é bem diferente daquilo que é ensinado nos dias de hoje. E se é tão diferente, a gente deve então se perguntar por quais motivos Mary Wollstonecraft é celebrada pelo movimento feminista, porque as feministas vão dizer que foi ela que lançou as bases e vão celebrá-la. E uma das razões mais importantes para o nosso estudo é a maneira como ela entendia que a distinção entre homens e mulheres era, na verdade, fundamentada na cultura e na educação. Então vocês devem perceber esse ponto. Ela vai entender que há, sim, uma distinção entre homem e mulher, mas ela não concebe essa distinção como estando enraizada em Deus, ou na criação do homem e da mulher lá no princípio. Ela entende que essa distinção é fundamentada na cultura, na educação, sendo, portanto, uma espécie de construto social. Inclusive, já há quem veja nisso, nessa afirmação, as sementes da ideologia de gênero. Porque Mary Wollstonecraft vai dizer que a mente feminina ela precisa ser fortalecida. E bastava que a mente feminina fosse fortalecida para que as mulheres experimentassem o verdadeiro empoderamento, ou como ela vai falar, a igualdade com os homens. Então é por essa ênfase dela, tá? Por essa ênfase bem pontual, que ela vai ser celebrada pelo movimento feminista. A primeira onda do feminismo já vai ser datada do século XIX, mais especificamente da década de 1840. E a principal característica da primeira onda do feminismo foi a luta pela inserção feminina no competitivo mercado de trabalho dominado pelos homens. E de particular interesse em relação a esse período, irmãos, é a atuação de um grupo de mulheres, que vocês já devem ter ouvido falar muito desse grupo, um grupo conhecido como as sufragistas. Foram mulheres que lutaram pela igualdade de direitos, especialmente que lutaram pelo direito ao voto, tanto nos Estados Unidos como também em muitos países da Europa. Só para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1848, em uma vila americana chamada Seneca Falls, uma vila que fica localizada no estado de Nova York, aconteceu um evento conhecido como a Convenção de Seneca Falls. Essa reunião aconteceu nos dias 19 e 20 de julho, sendo a primeira convenção organizada para a discussão específica dos direitos da mulher. E um detalhe, foi sediada por uma igreja. Essa convenção foi sediada em uma igreja metodista. O resultado da Convenção de Seneca Falls
foi um documento intitulado Declaração de Sentimentos. Nesse documento, as mulheres contestaram a restrição do direito ao voto, elas pleitearam o direito de votar, de ocupar cargos públicos, de se filiar a organizações políticas e de prestar qualquer assistência a reuniões públicas. Então, essa foi a luta das chamadas sufragistas. Outro detalhe que nós precisamos entender a respeito da primeira onda é que em nada as sufragistas se parecem com as feministas do nosso tempo. Há algum tempo foi publicado um livro por duas autoras, duas ex-feministas, chamadas Suzanne Wencken e Phyllis Schlafly. O título desse livro é O Outro Lado do Feminismo, e elas vão dizer o seguinte: de fato, os dois grupos, as sufragistas e as feministas de hoje, não têm nada em comum. As sufragistas lutaram e venceram pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados. Mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. E outro detalhe muito importante sobre as sufragistas: essas duas autoras vão dizer que elas eram radicalmente contrárias ao aborto. Elas faziam clara e franca oposição ao aborto. É completamente distinto daquilo que você vê hoje. O feminismo, ele vai começar a assumir tendências cada vez mais radicais a partir da chamada segunda onda. E a segunda onda do feminismo vai ter início ali por volta de 1960. Lembre que a década de 60 do século passado, ela é tida como a década ou a grande década da revolução sexual. Então é justamente aí que a segunda onda do feminismo vai ter início. Essa segunda onda, ela vai ser caracterizada pela luta não por direitos civis, como foi a luta da primeira onda. Nessa segunda onda, as feministas, elas não vão lutar por direitos civis. A ênfase já vai mudar completamente. Elas vão lutar pelo direito, entre aspas, de cultivarem os mesmos vícios tidos como masculinos. Quais seriam alguns desses vícios que a segunda onda vai desejar? Promiscuidade, moralidade sexual e irresponsabilidade paterna. Então, aquilo que não era nada elogiável nos homens é o que as mulheres, as feministas, a partir dessa segunda onda, vão desejar. Elas vão se mostrar dispostas a trocar as melhores virtudes femininas pelos piores vícios ditos masculinos. Suzanne Wencker e Phyllis Schlafly, elas vão confirmar essa assintosa mudança. Elas vão dizer o seguinte: as feministas dos anos de 1960 e posteriores não são a favor da família. Além de enxergarem o aborto como uma questão de direito da mulher, elas veem o lar como uma prisão. É aqui que o movimento ele costuma se tornar mais e mais radical. Na primeira onda, você deve ter observado que até mesmo as igrejas apoiaram a luta do movimento feminista, até mesmo as igrejas apoiaram a luta das sufragistas. Aqui, pela maneira como o movimento vai assumir uma tendência cada vez mais beligerante, né, não de coalizão, mas de colisão, as igrejas vão começar a reagir, vão começar a ver o movimento com não grande suspeita, mas com franca oposição. Isso porque vai ficar claro na segunda onda, meus irmãos, que o grande objetivo do movimento feminista, preste atenção nisso aqui, o grande objetivo do movimento feminista não é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O grande objetivo do movimento feminista não é simplesmente afirmar a igualdade entre o homem e a mulher. Não é mostrar que ambos são iguais e que, portanto, podem fazer as mesmas coisas. Não é apenas isso. É muito mais. É, na verdade, estabelecer uma grande revolução sexual e aniquilar a masculinidade do meio da sociedade.
Então a luta, ela vai ganhar outras bandeiras. É a revolução sexual e a emasculação dos homens, a aniquilação da masculinidade. Uma das grandes personagens dessa segunda onda é uma eugenista, tá? Vocês podem depois pesquisar sobre ela, uma mulher chamada Margaret Sanger. Vocês já devem ter ouvido, né, muitas reportagens sobre aquela instituição defensora e promotora do aborto em todo o mundo, a Planned Parenthood, tá? Que em 2015 protagonizou um escândalo, que foi a venda de tecidos de fetos pós-partos e de cadáveres, incluindo os fígados fetais, cordão umbilical, pele e outros órgãos de bebês. Então, Margaret Sanger foi a fundadora dessa instituição, foi a fundadora da Planned Parenthood. E ela começou a escrever e discursar ainda no final da primeira onda. Mas enquanto as sufragistas falavam de direitos civis, ela já militava em favor de coisas como divórcio, contracepção e aborto. Na verdade, ela defendia uma espécie de aliança entre eugenia, contracepção e o aborto. De acordo com ela, o aborto era a solução, olha isso, o aborto seria a solução para a proliferação de pessoas fracas mentalmente na sociedade, bem como dos pobres. Então, ela vai dizer que se você quer resolver o problema, né, de pessoas mentalmente fracas, se você quer resolver o problema da pobreza na sociedade, a chave é o aborto. Tá? A Ana Carolina Campagnolo faz uma citação interessante da Margaret Sanger no seu livro. Tá? A citação, né, ou as palavras de Margaret Sanger são as seguintes, observe. A falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e dos fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O exemplo das classes inferiores, a fertilidade dos débeis mentais, dos deficientes, dos afligidos pela pobreza, não deveria ser tomado como exemplo pelos mais fortes, aptos mental e fisicamente. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis. Quando ela fala aqui de métodos espartanos, ela faz referência a um costume, né, da antiga cidade-estado grega, Esparta, de descartar aquelas crianças que nasciam e que eram consideradas fracas, pequenas, mirradas ou que tinham algum defeito físico. Então veja como ela faz uma defesa clara do aborto e da eugenia. Descarte essas pessoas, tá? Mate essas pessoas. É assim que você vai resolver o problema da pobreza e de pessoas que são fracas mental e fisicamente. E é sintomático, meus irmãos, que 80% das clínicas abortistas da Planned Parenthood estejam... Se você fizer uma pesquisa, você vai observar que nos Estados Unidos, 80% das clínicas de aborto da Planned Parenthood estão em bairros pobres. Essas clínicas, elas não são instaladas em bairros considerados classe alta, mas apenas em bairros pobres, onde latinos e pessoas negras residem. Nos textos dessa mulher, ela vai defender abertamente que negros e pobres devem procriar menos. Ela fala abertamente sobre isso. Ela chegou ao cúmulo de defender que a ação mais misericordiosa que famílias numerosas poderiam fazer para um de seus filhos seria matá-lo. Abertamente. Tá? E hoje em dia, muitas mulheres se mostram convencidas disso. Só para vocês terem uma ideia. Em 2008, o G1 ele divulgou que a taxa de aborto entre negros e pobres ainda é a maior em números absolutos e proporcionais. A maior taxa de aborto entre negros e pobres nos Estados Unidos ainda é a maior em números absolutos e proporcionais. Outros nomes importantes dessa segunda onda incluem uma mulher chamada Beth Friedan, que escreveu uma obra que é considerada um clássico do feminismo, uma obra chamada Mística Feminina.
Nessa obra, ela vai dizer que o grande problema das mulheres é a opressão debaixo do patriarcado, o que a gente ouve dizer hoje, tá? Ela vai descrever o drama feminino como o drama da dona de casa suburbana que se sente enjaulada, sozinha e entediada. Vocês já podem perceber no pensamento dela a ideia de luta de classes, tá? Então é a esposa oprimida versus o marido opressor. Aqui você já tem a luta de classes que é característica do marxismo. E, de fato, irmãos, o feminismo, igual ao comunismo, depende da aceitação, tá, de que existe uma classe oprimida. A chamada reivindicação feminista hoje, ela só vai fazer sentido para muita gente se você aceitar que existe uma classe oprimida. Outra autora, chamada Kathleen Parker, num livro intitulado Salve os Machos, ela vai dizer: o feminismo encontrou uma causa comum com a ideologia comunista, qual seja, acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para essa ideologia. Então você vai ler muita coisa hoje, né? Eu tenho, recentemente, inclusive, que anteontem eu compartilhei no meu Facebook um link de uma entrevista de uma psicanalista brasileira, uma mulher chamada Maria Homem, né? O nome é até interessante. Ela se chama Maria Homem e ela vai dizer claramente: a família tradicional, ela não vai sobreviver, ela não pode sobreviver. Então é essencial para a luta feminista destruir a família. A destruição da família não é um acidente, não é algo incidental. Pelo contrário, é essencial ao movimento. Outra autora chamada Kate Millett, ela é chamada de a papisa, tá? A papisa da política sexual feminista. E ela escreveu uma obra inteira sobre como promover uma guerra política por meio do sexo e da promiscuidade. Kate Millett vai dizer que para que as feministas tenham sucesso em seu empreendimento, elas precisam estar dispostas a uma drástica mudança em seu comportamento social e sexual. É por isso que nessas manifestações você vai ver imagens grotescas, tá? Então você vê nessas chamadas passeatas feministas, nessas manifestações, as mulheres fazendo, né, protagonizando imagens grotescas, verdadeiras aberrações, porque para o movimento as mulheres precisam estar dispostas a uma mudança drástica no seu comportamento social e sexual. Permitam-me citar ainda outra autora da segunda onda, uma mulher chamada Sulamita Firestone, que escreveu uma obra chamada Dialética do Sexo, e ela vai descrever 4 etapas para que o objetivo feminista seja alcançado. Ela diz o seguinte, tá? A citação é longa, mas vale a pena porque aqui ela revela muita coisa, ela revela muitos dos verdadeiros objetivos do movimento feminista. Primeiro, a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada. Segundo, a total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada, ou seja, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Vem a terceira etapa: a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Assim, chegaremos à quarta: liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem.
Perceba que coisa nojenta. Hoje, acho que foi hoje, que foi lançado uma música e um clipe daquela moça chamada Luísa Sonza. Uma música chamada Flores. Eu vi a discussão no Twitter e entrei no perfil dela para ver os comentários, e muitos comentários giravam em torno do seguinte: não se importe com as críticas, as pessoas não suportam ver as imagens de uma mulher forte e determinada. Quando eu vi essa referência, né, a uma mulher forte, uma mulher determinada, eu fui então assistir o clipe. E não dá para assistir todo o clipe. Porque o clipe é apenas promiscuidade sexual, do início ao fim. A letra é uma nojeira. E é exatamente o que é pleiteado aqui pela Sulamita Firestone. Revolução sexual, uma mudança drástica no comportamento das mulheres. Firestone vai adiante e vai dizer que é dessa maneira que a sociedade poderá retornar à sexualidade natural. E ela vai dizer que essa sexualidade natural, ela é caracterizada por ser polimorfamente diversa. É aqui que você também vai perceber algumas sementes da ideologia de gênero e de uma subteoria chamada de teoria queer. A teoria daquilo que é grotesco. Eu iria mencionar ainda na segunda onda Simone de Beauvoir, tá? Mas eu vou passar o material para vocês podem ler aqui muitas informações a respeito dela, tá? Podem também fazer uma pesquisa específica sobre ela, tá? Mas só para algumas citações do que ela escreveu, ela vai dizer o seguinte: ela vai repudiar de maneira absoluta os papéis, a distinção de papéis entre homem e mulher. Ela vai argumentar que as mulheres são submetidas a diversos tipos de violências domésticas, sendo que a principal violência que a mulher sofre é o papel de esposa e o papel de mãe. Então ela vai dizer que ficar no lar é o pior tipo de violência que uma mulher pode experimentar, superior até ao espancamento. Então, na cabeça dela, ficar em casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos, é uma violência até mais grave do que os espancamentos físicos. Então, olha como é que a cabeça desse tipo, né, desse pessoal funciona. Ela vai dizer que as mulheres seguem vidas monótonas, resultantes do cuidado da casa e dos filhos, e elas não passam de objeto da saciedade sexual e psicológica dos homens. Em 1975, ela escreveu: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos. As mulheres não devem ter o direito de fazer essa escolha, porque se houver essa possibilidade, muitas mulheres farão essa escolha. Então, tudo isso faz com que, permite que vocês percebam os tons, ou o tom assumido pela segunda onda feminista. E um dos efeitos mais perniciosos dessa segunda onda, meus irmãos, é a efeminação dos homens. Um jornalista chamado Eric Zemmour, ele escreveu um contraponto ao pensamento de Simone de Beauvoir, intitulado O Primeiro Sexo, tá? Simone de Beauvoir escreveu esse livro intitulado O Primeiro Sexo, tá? Perdoe-me, O Segundo Sexo. O contraponto do jornalista Eric Zemmour é que se chama O Primeiro Sexo, tá? E ele vai mostrar que, com a segunda onda, o feminino passou a oprimir o masculino, a ponto de o comportamento feminino ser, hoje em dia, internalizado nos rapazes. E como é que acontece essa internalização? A virilidade hoje é praticamente algo em extinção. A sociedade hoje vai punir os meninos, vai censurar os adolescentes, vai censurar os rapazes por qualquer manifestação de virilidade. É na segunda onda, durante a segunda onda feminista, que o termo machismo vai ser cunhado. Isso porque os ideais da segunda onda podem ser resumidos assim: o feminismo busca as leis do divórcio sem culpa, busca o direito ao aborto, rejeita Deus enquanto pai, busca
a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Um advogado e pastor americano chamado Pat Robertson traduziu da seguinte forma esses ideais. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem os seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Por que há aqui a menção à bruxaria? Porque observe as manifestações que são feitas hoje em dia. Você pode perceber uma carga muito grande de religiosidade pagã. Inclusive, muitas defensoras do feminismo hoje vão se declarar adoradoras da mãe Gaia, né? Vão se declarar praticantes da Wicca, a chamada bruxaria branca, e por aí vai. Então, perceba como a segunda onda já se mostra nefasta. Mas não tão nefasta quanto a terceira onda feminista. Porque é com a terceira onda feminista que aí a chamada ideologia de gênero ela vai se revelar em toda a sua força. A terceira onda ela vai começar formalmente na década de 90 do século passado. Só que nos anos 80 já era possível perceber nos escritos de algumas feministas aquela que seria a principal ênfase da terceira onda, que é a aniquilação de qualquer distinção sexual. Tá? Por exemplo, uma feminista chamada Lucy Irigaray já dizia que mulher não tem sexo. Outra feminista, uma francesa chamada Julia Kristeva, ela afirmou categoricamente, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. O objetivo da terceira onda do feminismo, meus irmãos, é não ser mulher. Perceba como começou. Luta por direitos iguais, passando pela emasculação dos homens, passando pela aniquilação da masculinidade e chegando à aniquilação de toda e qualquer distinção sexual. E também vai existir na terceira onda o objetivo declarado de aniquilar qualquer traço de masculinidade da sociedade. As autoras aqui que eu já mencionei, duas ex-feministas, Suzanne Venker e Phyllis Schlafly, na sua obra, O Outro Lado do Feminismo, elas vão apresentar uma tabela com aquilo que elas chamam de os 10 mandamentos do feminismo. Eu quero destacar para vocês o 8º mandamento, que diz assim: deverás subestimar os homens até que a sua masculinidade desapareça. Isso nada mais é do que ideologia de gênero em seu estágio mais avançado, meus irmãos. Então, quem se ilude achando que o movimento feminista pleiteia por algo justo é, no mínimo, inconsistente com a sua visão de mundo. E na terceira onda também vai existir uma forte dicotomia, uma forte dissonância dentro do feminismo, tá? Não há unidade dentro do próprio movimento feminista. Isso porque a terceira onda do feminismo possui como a sua figura mais representativa uma mulher chamada Judith Butler, que é uma filósofa pós-estruturalista americana. Butler vai afirmar categoricamente que não defende nem representa todas as mulheres. Ela vai dizer que o próprio conceito de mulher precisa ser desconstruído. Ela vai defender e representar apenas aquelas que abraçam as suas teorias. Eu não sei se vocês já observaram que quando algumas mulheres sofrem determinados ataques nas redes sociais, o movimento feminista não fala em defesa dessas mulheres. Tá? Isso tem se tornado bastante comum. Algumas vezes acontece algo e aí o movimento feminista reage com toda a voracidade, com todo o alarde possível, mas, por exemplo, quando outras mulheres são atacadas, né, quando outras mulheres são vítimas de algo, o movimento simplesmente silencia. Então, isso acontece de maneira proposital, porque Judith Butler vai dizer que ela mesma só representa aquelas mulheres que aderem, que abraçam as suas teorias. Então, meus irmãos, na terceira onda do feminismo, a defesa das mulheres é usada apenas como marketing e apenas com o objetivo da subversão. O grande objetivo é a desconstrução dos estereótipos de homem e mulher. Elas vão afirmar que esses dois termos são categorias arbitrárias, são imposições.
Então você tem de atribuir aos dois um sentido fluido, para que a mulher seja o que ela quiser ser. Aquela frase que muitos de vocês já ouviram, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, é onde ela desejar. O que está por trás dessa afirmação é a ideia de que a mulher ela pode estar não apenas onde ela quiser, mas a mulher pode ser aquilo que ela quiser ser. E mais uma vez é preciso compreender que a teoria de gênero, tá? A ideologia de gênero, possui o feminismo como a sua terra natal, mas ela também tem raízes no marxismo. Permitam-me então citar para vocês um trecho da obra de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde Engels vai dizer o seguinte: a primeira oposição, ou o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história, coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e que a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Então, o feminismo e a ideologia de gênero também vão ter as suas raízes dentro do marxismo. Eu acho interessante o que um padre chamado Olivier Bonnevigin afirma sobre o feminismo e como o feminismo se apropria de conceitos marxistas e os aplica. Ele diz assim: em primeiro lugar, o feminismo deseja substituir a classe proletária pela classe das mulheres. No marxismo, a classe oprimida é a classe do proletariado. No feminismo, a classe oprimida é a classe das mulheres. Segundo, o feminismo substitui a classe capitalista opressora pela dos homens. Terceiro, o feminismo substitui a história da luta de classes pela da luta dos sexos. Então há uma correspondência muito clara aí entre feminismo e marxismo. E a resposta de Engels e também de Marx à opressão das mulheres está na revolução. Como é que a revolução deve então ser feita? A classe das mulheres deve se unir, se libertar e lutar contra os homens. E como é que elas vão fazer isso? Décadas mais tarde, as feministas radicais apontarão uma solução. Elas vão fazer isso suprimindo, aniquilando a própria causa desse conflito, a saber, a diferença dos sexos. Lembre que no marxismo a solução está na aniquilação da propriedade privada. No feminismo, a solução está na aniquilação da diferença dos sexos. Da mesma forma como o marxismo vai propor uma sociedade sem classes, o feminismo vai propor uma sociedade sem sexos. E como é que isso vai ser feito na prática? Substitua o conceito de sexo pelo conceito de gênero. Veja, lembre como há algumas décadas, quando você preenchia alguns formulários, havia lá sexo, masculino e feminino. Hoje não, é gênero. Tá? Esse é um dos primeiros passos. Você substitui sexo por gênero. O termo gênero, ele vai ser usado pela primeira vez em 1955, através da obra de um psicólogo americano chamado John Money. Ele vai usar gênero, tá, para descrever uma patologia. Ele usa gênero para falar de um indivíduo que se sente do gênero feminino e se comporta como tal, apesar de ser geneticamente do gênero masculino. E aí veja que o que vai ser descrito como uma patologia, agora é assumido como algo não apenas normal, mas correto, benfazejo, algo que deve ser estimulado na nossa sociedade. A maneira como o movimento feminista se apropria do termo deixa claro que, por trás do seu uso, o que está em jogo é o desejo de poder fazer o que quiser, é o desejo de poder desfrutar livremente de qualquer prática sexual, não importando de qual seja. Então é assim que o feminismo vai passar a fazer a distinção entre sexo e gênero. Eles vão dizer, exatamente, tá compartilhando. Não, e outro detalhe, a gente vai ver, eu vou mencionar daqui a pouco, que hoje a ideologia já diz que existem tantos gêneros quanto a mente seja capaz de conceber. É por isso que hoje a sigla do movimento LGBTQ vai ter um sinal de mais no final, tá? Porque já é tanta coisa
e aí aquele sinal de mais resolve o problema. Ou seja, quantos gêneros a mente humana for capaz de conceber, certamente são os gêneros que existem, tá? O movimento vai dizer que sexo diz respeito apenas a diferenças estritamente biológicas entre macho e fêmea, enquanto gênero, tá, vai dizer respeito a questões meramente culturais, questões sociologicamente construídas, impostas ou adquiridas. E junto a esses conceitos, o movimento vai cunhar mais recentemente, acho que vocês já devem ter lido sobre isso, hoje o movimento feminista fala muito sobre disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? Anteriormente, isso era conhecido como desordem de identidade de gênero. A disforia de gênero, então, é a experiência, geralmente angustiante, de incongruência entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Tá? Em outras palavras, disforia de gênero é o homem que se sente mulher, tá? E a mulher que se sente homem e, em virtude disso, sofrem. Tá? Então, a pessoa, o homem, né? A pessoa, digamos, que sofre de disforia de gênero, digamos que é o rapaz que se sente mulher e sofre por isso. O que você deve compreender é que a distinção entre gênero e sexo é o axioma central da ideologia de gênero. E eu mencionei a multiplicidade de gêneros, tá? Os militantes do movimento falam sobre a existência de pessoas não binárias, isto é, são pessoas cuja identidade de gênero não se limita às categorias masculina e feminino, mas que pode ser homossexual, lésbico, transexual operado ou não operado, heterossexual, bissexual, indiferenciado, que é o agênero. Judith Butler vai dizer o seguinte: nós dizemos não ao heterocentrismo ou ao heterossexismo. Sim aos comportamentos sexuais alternativos que possuem legitimidade, pelo menos equivalente ao do modelo atualmente dominante. O eterno feminino, o eterno masculino e suas relações mútuas não passam de fantasmas socioculturais, não de realidades ontológicas e normativas. Algumas feministas vão além, meus irmãos, e vão dizer que as identidades de gênero não se limitam a 2, 5 ou 7. Elas são inúmeras. Uma autora feminista chamada Micaela Marzano vai dizer assim: cada indivíduo pode construir e inventar a sua própria sexualidade original e incomparável, que não há nem dois sexos nem dois gêneros, mas uma infinidade de escolhas possíveis. E essa teoria ela também vai almejar, meus irmãos, a desconstrução de todos os valores tradicionais conservadores, como eles chamam, mas que na verdade são valores judaico-cristãos. E o grande objetivo vai ser a construção do seu próprio paraíso transgênero. Com esse objetivo em vista, os seguintes passos devem ser dados. Primeiro, desconstrução da maternidade. Você vai ver aí muitas celebridades, tá? Muitos filósofos tentando desconstruir a maternidade, tá? Falando da maternidade como algo ruim. Eu tenho um livro aqui em casa, não é? Intitulado Filhos, 40 razões para não desejar tê-los. E o livro vai girar em torno de como a maternidade impede a realização dos sonhos da mulher, de como a maternidade ela é excruciante, de como é dolorosa. Então, esse é um dos passos para a construção do paraíso transgênero. Primeiro, desconstrua a maternidade. Segundo, desconstrua a família. Terceiro, desconstrua a linguagem. E essa desconstrução da linguagem, então, você pode ver. Tá? Não existe sexo, não existe homem, não existe mulher. De acordo com as feministas, é assim que nós vamos alcançar um mundo pós-sexual, um mundo livre de toda e qualquer distinção fundamentada no sexo. Uma sociedade em que os sexos sejam totalmente construídos pelos genders. Para finalizar sobre a terceira onda, irmãos, permitam-me só falar para vocês de uma teoria que é uma forte aliada, tanto do feminismo quanto da ideologia de gênero, que é uma teoria chamada de queer. Essa palavra é uma palavra inglesa que significa excêntrico. Tá? Queer é aquilo que é excêntrico, é aquilo que é bizarro, é aquilo que é estranho. No começo, o termo tinha uma conotação chula.
O termo era usado para falar daquilo que era efeminado, né, para falar de pederastas. Era uma palavra ofensiva no princípio. Só que recentemente, né, já há alguns anos, esse termo foi adotado pela militância feminista e pela militância homossexual com um viés positivo. Hoje, queer é usado como descritivo de quem é oprimido e que está disposto a romper com a heteronormatividade homofóbica e até mesmo com o comportamento homossexual padrão. Então, o que é a teoria queer? É a teoria que estimula aqueles comportamentos sexuais mais grotescos, mais abjetos. Tá? Então, pessoas estranhas, né, que se travestem, drag queens, transexuais, pessoas que, de acordo com eles, são pessoas não aceitas socialmente, tá? São pessoas que devem lutar pelo seu espaço na sociedade e devem lutar para que o seu estilo de vida seja não apenas visto como inofensivo, mas seja visto como ideal, como um estilo de vida a ser cultivado. E aí você deve lembrar de como já existem muitos movimentos, tá, com o propósito de estimular esse tipo de comportamento até mesmo nas crianças. Então perceba a degradação em torno desse movimento. E esse movimento, ele tem feito uma guerra, tem travado uma guerra intensa contra o cristianismo. A chamada morte da masculinidade, meus irmãos, na verdade é uma guerra contra o cristianismo, porque o movimento feminista culpa o cristianismo pela suposta opressão que as mulheres, né, tiveram de suportar ao longo dos séculos. De acordo com o feminismo, essa opressão tem início quando a própria religião vai falar de uma divindade em termos masculinos. Por que não uma divindade feminina? Por que chamar de pai? Por que falar de Deus como ele? Por que não chamá-lo de mãe? Por que não orar a mãe nossa que está nos céus? É muito comum que feministas não se declarem ateias, mas acabem por aderir às religiões com divindades femininas. Por isso que eu mencionei há pouco que muitas feministas são adeptas da Wicca, né? A deusa mãe, a mãe terra. O movimento feminista, meus irmãos, ele avança sobre o cristianismo e esse avanço pode ser percebido desde a primeira onda, quando dois métodos passaram a ser usados na interpretação dos textos da palavra de Deus, métodos que são usados ainda nos dias de hoje. Então, quais são esses dois métodos? O primeiro, usar passagens que falam da igualdade entre homens e mulheres em Cristo, com o objetivo de argumentar contra qualquer limitação ao papel das mulheres. Normalmente, né, um dos textos mais usados é Gálatas, capítulo 3, verso 28. Então, as feministas usam muito o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, onde o apóstolo Paulo diz assim, você pode conferir aí. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, normalmente se usa esse tipo de texto. Texto que fala da igualdade em termos de salvação, igualdade em termos de justificação, que não tem nada a ver com distinções de papéis, mas é usado, tá, para defender a igualdade. Segundo, usar personagens femininas que desempenharam papéis importantes, como modelos para a liderança feminina. Aí você pode lembrar de Débora, você pode lembrar de Ruth, você pode lembrar de Esther. Por volta do século XIX, se tornou comum a afirmação de que a Bíblia era um livro sexista, bem como a acusação da falta de integridade nos textos bíblicos. O objetivo era colocar a Escritura em descrédito, e esse era um passo na busca pela emancipação feminina. Em 1895 e 1898, uma mulher chamada Elizabeth Cady Stanton editou uma Bíblia de estudo intitulada The Women's Bible, né, a Bíblia das Mulheres. E nessa Bíblia de estudo, olha só, naquelas notas, essa mulher afirma categoricamente que os 10 mandamentos, bem como toda a lei mosaica, não são inspirados. Aquilo que você ouve falar, né? Não, isso aí, a Bíblia é um livro humano, né? Esses textos são textos meramente humanos. Então essa mulher, Stanton, ela acreditava que a emancipação feminina seria impossível se a Bíblia continuasse a ser aceita como palavra de Deus inspirada. Isso já na primeira onda. A
Primeira onda que foi apoiada pelas igrejas. Mas você já percebe aí, tá, que o ideal ou melhor, você já percebe aí as sementes daquilo que a partir da segunda onda vai assumir áreas de maior radicalidade. A Bíblia é um livro como qualquer outro e é um livro que deve ser banido. Na segunda onda, o interesse feminista se concentra ainda mais nas questões eclesiásticas. É na segunda onda que o objetivo passa a ser a ocupação de ofícios eclesiásticos pelas mulheres. Né? É na segunda onda que as mulheres vão começar a pleitear, ocupar os ofícios eclesiásticos. É aí que vai surgir a chamada teologia feminista, é aí que vai surgir o chamado feminismo evangélico. Tudo vai ser problematizado nesse período. Para que vocês tenham uma ideia, até o termo teologia foi alvo de problematização por parte das feministas na segunda onda. Então, muitas na segunda onda vão propor o uso de teologia, tá? Trocar o O pelo A. Um termo cunhado pela feminista canadense Naomi Goldenberg, porque de acordo com ela, esse termo teologia proporcionava uma reflexão sobre o feminino divino, tá? Então era preciso falar de uma teologia, de um pensamento, tá, doutrinário que desde o seu rótulo era essencialmente feminista. Há um pastor reformado chamado Andreas Kostenberger. A esposa dele, Mary Kostenberger, ela escreveu um livro sobre Jesus e as feministas, e ela vai fazer uma afirmação interessante sobre isso. Ela vai dizer que, aqui, a principal tarefa da teologia feminista foi repensar os tradicionais símbolos e conceitos masculinos, em um esforço para eliminar o patriarcado e legitimar o poder feminino. Um dado importante que vocês precisam ter em mente é que também vai ser durante a segunda onda que surgem 3 tipos distintos de feminismo diretamente relacionados com a fé cristã. Então vai surgir, primeiramente, o chamado feminismo radical. O feminismo radical, ele vai rejeitar a Bíblia e o cristianismo, considerando-os como inúteis, porque de acordo com o feminismo radical, a Bíblia é um livro patriarcal, o cristianismo é uma religião patriarcal, então rejeita-se por completo. Surge, em segundo lugar, o feminismo reformista. O feminismo reformista ele vai rejeitar a tradição cristã sobre as mulheres e vai passar a usar a Bíblia como uma ferramenta para reconstruir uma teologia feminina. Tá? Só que a Bíblia não é vista como inerrante, como inspirada ou autoritativa. Para o feminismo reformista, a Bíblia é um livro que tem falhas. É um livro que tem erros. E em terceiro lugar surge o feminismo evangélico, tá? Que vai dizer o seguinte: nada na Bíblia deve ser rejeitado, mas a Bíblia ela vai ensinar igualdade absoluta entre homem e mulher. Essa posição hoje é conhecida como igualitarismo, tá? Então vai dizer que nada na Bíblia pode ser rejeitado, mas vai fazer uma ginástica enorme para poder interpretar algumas passagens, para que essas passagens se adequem ao que é ensinado pelo feminismo. E o resultado do avanço feminista sobre o cristianismo, meus irmãos, é uma confusão generalizada. Uma enorme confusão sobre o que é a masculinidade, o que significa ser homem. O feminismo, na sua reinterpretação da fé cristã, não se contenta apenas em buscar a emancipação feminina, mas ele também busca a redefinição da masculinidade. O pastor Vuri Balkham, no livro O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, um livro publicado pela editora Monergismo, ele vai dizer que a nossa cultura pune a virilidade e promove o feminismo nos meninos. Desde a infância, eles são ensinados a não ver as garotinhas como iguais a eles, mas como sendo o mesmo que eles. Essa declaração do pastor Vuri Balkham pode ser confirmada quando você observa o surgimento da chamada cultura unissex. Tá? O que é a cultura unissex? Senão a cultura que tem o objetivo de proporcionar às mulheres o direito de se vestirem com roupas tradicionalmente masculinas. E o passo seguinte da cultura unissex
é aquilo que você já vê em algumas escolas do Brasil, como, por exemplo, uma escola bem tradicional no Rio de Janeiro, a escola acho que chama-se Pedro II, onde os rapazes são estimulados a frequentarem as aulas usando saias. Você vê o ápice disso no apelo para que os homens também usem roupas femininas. Douglas Wilson, meus irmãos, vai dizer que nós estamos vivendo em uma cultura feminista e efeminada. Uma cultura que faz pressão sobre os homens, que faz pressão sobre os nossos meninos, e essa pressão pode fazer com que eles desejem se apartar do verdadeiro padrão bíblico de masculinidade. Por isso que você vai ver tantos homens hoje em dia pedindo perdão pelo simples fato de serem homens. Nessas manifestações você vê homens com cartazes pedindo desculpas, pedindo perdão por serem homens. Isso tudo é resultado da marcha do feminismo contra a fé cristã. Uma das consequências dessa ênfase, dessa luta do feminismo, é a exclusão da figura do pai na criação dos filhos. Então, muitas autoras feministas, elas vão falar sobre como o pai é completamente desnecessário, sobre como os homens eles devem ser rebaixados, tá, de um status de provedor, de protetor, para um status de desnecessário, irrelevante e dispensável. Só para vocês terem uma ideia de como isso é afirmado nos nossos dias. Uma autora feminista chamada Natalie Engier, ela escreveu o seguinte: as mulheres talvez não considerem isso uma surpresa, mas um dos problemas mais persistentes e frustrantes da biologia evolutiva é o macho. Por que o macho simplesmente não desaparece? Percebem? Por que o macho simplesmente não desaparece? Outra, chamada Maureen Dowd, vai dizer: agora que as mulheres não precisam dos homens para ter filhos e prover o seu sustento, a pergunta é: queremos tê-los aqui? E a resposta é: precisamos deles da mesma forma que precisamos de sorvete, sabe? Eles de um jeito mais enfeitado. Pamela Paul, outra autora feminista, em um artigo intitulado O Pai é Necessário, vai dizer: a má notícia para o pai é que, apesar da percepção comum, não há nada concretamente necessário sobre a sua contribuição. Essas declarações elas chegam a ser chocantes. E era de se esperar que a igreja reagisse a isso. Era de se esperar que a igreja funcionasse como a vanguarda da verdadeira masculinidade, mas a igreja, em muitos setores, tem capitulado, ela tem cedido diante dos apelos feministas. A estudiosa Nancy Pearce, que eu mencionei no início, ela vai dizer que a igreja americana consentiu em grande parte com a redefinição de masculinidade. Ela vai dizer que depois de séculos ensinando que maridos e pais eram chamados por Deus para o ofício da autoridade no lar, a igreja passou a fazer o seu apelo mais às mulheres. E, em parte, de acordo com ela, isso foi motivado pelo número de mulheres na igreja, que excedia em praticamente o dobro o número de homens. E até mesmo o pastorado vai ser redefinido em termos mais efeminados. E como é que você pode ver isso? Que até o pastorado foi redefinido em termos mais efeminados. Pensem, por exemplo, naquilo que é considerado como um bom pastor nos dias de hoje. O que é um bom pastor nos nossos dias? Não é aquele pastor austero, não é aquele pastor que trata das questões com rigor intelectual, não é aquele pastor que é firme, não é aquele pastor que é veemente na defesa das suas concepções, e até mesmo veemência hoje, firmeza hoje, tem sido rotulado de grosseria, tá? Então você vai ver muitos pastores hoje que são firmes em suas convicções, vão ser atacados como sendo grosseiros, mas estão sendo apenas firmes. O estereótipo de um bom pastor hoje é o pastor que assumiu algumas características femininas no seu trato pastoral. Ternura. O bom pastor hoje é aquele que é terno, é aquele que oferece o colo, é aquele que é sentimental, é aquele que é bem sentimental nas suas afirmações, bem manso,
bem doce. E o ápice disso é o apelo que há em muitas igrejas, tá, para que Deus seja buscado em nossas orações como Mãe Nossa que está nos céus. Vocês conhecem a editora Vida Nova, uma editora bem tradicional no nosso país. Há alguns anos, a editora Vida Nova ela teve problemas no seu site, né, na sua revista teológica, Teologia Brasileira, porque um dos articulistas, um pastor, ele escreveu um artigo defendendo a redefinição da oração do Pai Nossa como Mãe Nossa que está nos céus e argumentando que a Bíblia usa muitas características femininas, muitas figuras femininas para falar de Deus. Então você tem visto isso tudo dentro da igreja. Há alguns anos eu me deparei com um livro publicado pela editora Vida, de uma autora chamada Nesbit, e o livro é intitulado As Mulheres Lideram Melhor, a liderança da mulher na igreja. Esse livro é uma apologia para uma abertura cada vez maior para que as mulheres exerçam a liderança na igreja evangélica. Há um capítulo desse livro, que é uma carta aberta, em que ela faz um desafio para que os pastores e líderes das igrejas, tá, se engajem no estudo a respeito da liderança feminina e coloquem essa questão na linha de frente das suas discussões. Então ela apela para que os pastores e os líderes sejam os advogados mais fortes das mulheres, para que elas, enfim, passem a liderar as igrejas. Isso tudo, meus irmãos, é muito sério. Isso tudo precisa ser visto com muito cuidado. E nós podemos, então, e aqui eu já parto para o final, nós podemos fazer várias críticas ao feminismo, às suas bandeiras, às suas reivindicações, àquilo que é pleiteado pelo feminismo, seja ele radical, seja ele reformista, seja ele igualitarista ou evangélico. O movimento feminista ele deve ser criticado primeiramente, prestem atenção nisso, guardem isso com vocês, mas esse movimento ele deve ser criticado primeiramente por sua postura em relação às Sagradas Escrituras. Como nós observamos aqui no início, toda a cosmovisão de uma pessoa está fundamentada em compromissos pré-teóricos, em compromissos do coração. Todos nós temos pressuposições fundamentadas, temos pressuposições assumidas em relação ao mundo que nos cerca. E o movimento feminista vai possuir como um dos seus fundamentos, na verdade o seu fundamento mais básico, a concepção de que a Bíblia não apenas não é um livro inspirado, não é um livro inerrante, não é um livro autoritativo, ou seja, para o movimento feminista, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas não apenas isso, o movimento feminista vai dizer também que a Bíblia é a responsável por todos os males existentes ao longo da história. Então é por essa razão, meus irmãos, que todos os conceitos e bandeiras defendidos pelo movimento feminista ou estão em franca oposição ao que é ensinado pela Escritura, ou no caso dos chamados feminismos reformista e evangélico, serão redefinições grotescas daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Então, ou o feminismo vai negar o que é ensinado pela Bíblia, rejeitar a Escritura, ou vai tentar redefinir para poder se encaixar naquilo que é defendido pelo movimento. Alguns exemplos dessas redefinições. Deus é redefinido pelo movimento feminista. Deus deixa de ser o ser que nos criou para a glória, nos criou para a sua glória. Deus deixa de ser o ser para a glória de quem vivemos, para ser o ser que ajuda mulheres a obterem a sua própria salvação. E essa salvação ela é traduzida em termos de libertação da opressão masculina. Segundo, Jesus Cristo deixa de ser o Salvador para se tornar o exemplo primário de salvação de Deus e de masculinidade não tóxica. Pecado vai ser redefinido como a impossibilidade de se viver como um ser humano em toda a sua potencialidade por causa da sua opressão. O que é pecado? Não é transgressão da lei de Deus. É simplesmente você não conseguir viver todo o seu potencial como ser humano. E você não consegue por causa da opressão. O que é a igreja?
A igreja vai ser redefinida como o grupo daqueles que se libertaram da opressão. A escatologia vai ser redefinida. A escatologia vai ser entendida como a futura libertação de todos os oprimidos que se reunirão em uma nova humanidade sem distinção de sexos. O feminismo rejeita aquilo que nós chamamos de realismo bíblico cristão e adota uma visão utópica. O feminismo ignora a realidade da queda humana. Para o movimento feminista, nós devemos falar da maldade que é masculina. A maldade para o feminismo não é um problema do coração humano. A maldade está atrelada ao masculino. E aí você vê que, de acordo com a Bíblia, não é esse o caso. As escrituras são claras quando mostram que o grande problema do mundo é a queda. E a queda não de um sexo, mas de toda a humanidade. A queda de homem e mulher. A queda de ambos no pecado. De maneira que a maldade está alojada no coração, mas não no coração masculino, e sim no coração humano de modo geral. Quando o feminismo age da forma como age, ele acaba por desconsiderar a unidade mais básica, que é a unidade da raça humana. E também acaba ensinando uma redenção completamente diferente da redenção que é ensinada nas Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, a redenção é a libertação da culpa e do poder da presença do pecado. No feminismo, a redenção é a libertação da opressão masculina. Meus amados irmãos, percebam como esse movimento ele é um movimento anticristão. É um movimento que rejeita a Escritura, que redefine o que é ensinado pela Escritura e que, por essa razão, é completamente incompatível com a fé cristã. Que é incompatível com aquilo que o cristianismo histórico tem ensinado. Ignorando, por exemplo, que o cristianismo histórico, ele tem sido responsável, e ele tem sido, na verdade, o grande apoiador das mulheres em culturas e em circunstâncias nas quais essas mulheres são verdadeiramente oprimidas. Como alguém acabou de colocar, é um movimento demoníaco. É um movimento que não pode encontrar nenhum abrigo nas nossas igrejas. Nossas igrejas precisam olhar para as Escrituras e observar nas Escrituras o que é tanto uma masculinidade saudável quanto uma feminilidade saudável. A partir do momento em que você lança dúvidas sobre a Bíblia como a palavra de Deus, você já cedeu terreno e você já corre risco em sua fé. Nós não podemos ceder, esse é o nosso compromisso fundamental, o nosso compromisso mais básico, compromisso com a Bíblia como palavra de Deus. E quando corretamente interpretada, quando adotada de todo o coração, ela vai mostrar, ela vai ensinar a distinção de papéis, mas uma distinção que não oprime, uma distinção que realiza tanto o homem quanto a mulher, e uma distinção que, acima de tudo, traz honra, traz glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu mencionei, eu pulei aqui algumas coisas, eu tive de correr aqui com algumas coisas, o material acabou ficando bem extenso, mas eu vou passar para o pastor Otoniel e para a Maíra, ela também vai compartilhar com quem tiver desejo, tá bom? Quem quiser o material pode ficar à vontade. No mais, meus irmãos, meu desejo é que o Senhor vos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado desde já, né? Obrigado mais uma vez aí pelo convite tão honroso, tão bondoso. Pastor Alain, Reverendo Alain, não preciso falar muito sobre a excelência aí da sua palavra, as informações, a precisão histórica, a forma como você colocou essas ideias. Tenho absoluta certeza que foram extremamente valiosas e, de fato, acrescentaram muito na firmeza da fé aqui nossa.
tá bom? Da nossa mocidade. Amém. Amém. Eu queria fazer aqui um comentário. A gente sempre comenta aqui algumas coisas e no final. Teve um livro aí que encantou muito os cristãos como um exemplo de perdão, de libertação da mágoa e coisas desse tipo, e que se popularizou muito entre cristãos, que foi a Cabana. Creio que todos aqui lembram da Cabana, né? A Cabana é uma proposta direta exatamente desse conceito da feminilidade divina, né? Sim. Eu escrevi uma resenha desse livro no ano de 2000 acho que foi em 2009 que eu escrevi uma resenha, e eu trato exatamente dessa feminização de Deus, a maneira... E o que é interessante, pastor, veja só, o autor, ele tem a preocupação de retratar o pai e o espírito, né, como mulheres. O pai, né, acho que ele chama de Elousia, é uma senhora, como ele descreve, né, uma senhora negra, gorda, isso, que gosta de cozinhar, exatamente, e que gosta de ficar dançando enquanto cozinha. E o Espírito Santo é descrito como uma ninfeta asiática que usa vestidinho curto e gosta de ficar saltitando, dançando também e tal. Eu destaco isso porque, até do ponto de vista da linguística, em termos de linguística, o gênero masculino é o gênero apropriado para se falar de Deus. Porque na linguística é dito que é o gênero que não é marcado, tá? E a ideia de marcado aí é o gênero que é apropriado para falar de ambos, enquanto que o gênero feminino é um gênero marcado, ou seja, só se pode falar daquele, né? Não se pode falar do outro, mas só daquele. Então não tem nada de machismo retratar a Deus como pai ou usar pronomes masculinos para falar de Deus. Mas esse livro realmente ele causou muitos males. Eu tive o interesse de lê-lo e resenhá-lo porque na época uma ovelha minha chegou e disse que tinha lido e tinha sido o livro que tinha transformado a vida dela. E eu, misericórdia. Aí eu fui ler para ver. Para você ver, né? E assim, o enredo em si, a história é cativante, né? O cara vai lendo ali e vai se envolvendo emocionalmente ali com a narrativa e tudo. Se não houver uma clareza, se não houver um entendimento, o sujeito vai achar que está lendo o melhor livro sobre perdão, sobre libertação da mágoa e coisas desse tipo. Né? Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas quando eu fiz a resenha, eu fiz uma pesquisa sobre o livro e eu achei uma informação importante, que é a seguinte: para o autor publicar o livro, para ele conseguir publicar, ele teve que fundar a própria editora. Por quê? As editoras seculares acharam o livro cristão demais, porque falava muito em Deus, e todas as editoras cristãs acharam o livro herético. Tá? Então, de um lado, acharam o livro cristão demais, e do outro, acharam o livro herético. Aí, para poder publicar, o cara teve de fundar a própria editora, ele teve de criar a própria editora. Para você ver a malícia, ou a malignidade, melhor dizendo, que tem por trás da obra, né? Bom, vamos abrir para os demais aí, se alguém quiser fazer aí alguma observação, né? Eu já encaminhei o material para o teu WhatsApp e o WhatsApp da Maíra, viu? Ok. Tomara que ela mande pra gente. Não, encaminhei para o teu também, tá? Ah, tá bom, obrigado. Brincadeira aí, Maíra, desculpa aí. Bom, parece que o silêncio... Eu já mandei no grupo. Quem não tá no grupo, me chama no privado que eu mando. Ótimo. Tá ótimo. Acho que é isso, né, Maíra? É isso. Você pode fazer as considerações finais aí, fique à vontade. Eu queria agradecer, em nome da Cidade Operária, o pastor Alain René, mais uma vez, um pedido meu, ele atendeu e foi muito eficiente, assim, foi muito bom.
nunca decepciona. É isso, eu queria agradecer, pedir para o pastor Antoniel orar, encerrando. Bem, mais uma vez, louvamos a Deus, temos plena convicção que é o Espírito que nos conduz, né, no entendimento disso tudo, e louvamos a Deus por ter usado o pastor Alan tão brilhantemente nesta noite. Obrigado, pastor. Vamos orar e logo após está encerrado. Só lembrando que amanhã teremos classe da EBD às 10 horas, comigo. Tá bom? Estão todos convocados. Oremos. Deus bendito, eu quero te louvar, te agradecer por este momento. Obrigado, Pai amado, pela tua graça, pela forma como somos instruídos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a respeito do que se passa ao nosso redor. Te louvo pela vida do teu servo, reverendo Alan, Senhor, pela tua bondade em conduzi-lo, instruí-lo, a fim de que possa ser bênção na vida de tantos. E quero pedir ao Senhor que nos sustente ao longo desta caminhada, com fé, com firmeza e com fidelidade à tua palavra. Quero te louvar, agradecido por tudo, te bendizer, Pai, pela tua bondade em nos conceder este momento. Te agradeço pelos nossos visitantes nesta noite. Obrigado, Senhor. Cada um aqui presente, além da tua igreja ali em Cidade Operária, a mocidade daquela igreja, por cada pessoa que também está aqui conosco nesta noite. Te louvo, agradecido por tudo, e rogo as tuas bênçãos na continuidade desta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, obrigado aos nossos visitantes. Eu vi aqui que tem algumas pessoas, a Amélia, tinha aqui um rapaz também, a Abigail. Obrigado pela presença de vocês. E amanhã a mocidade estará junta novamente aqui para a nossa EBD. Deus abençoe a todos.